E quando Deus fala de crescimento, de avanço, aleluia, Ele vai tirar a gente da zona de conforto. Aleluia. Às vezes, isso dói. Aleluia, louvado. Irmão, mas você vai falar para mim logo no começo de 2026 de dor. Começa o ano já falando de dor. Aleluia, só que entenda bem que Deus não vai entregar o que Ele tem para você, para a tua história, que é grande demais. Senhor. Aleluia, sem que você antes esteja preparado. Aleluia, sem que antes você tenha tido experiência com Ele. Nós vemos estes homens antes de vendo a bênção concluída. Aleluia, Deus provando a fé deles. Nós precisamos entender que quando nós falamos de crescimento, de ampliar as tendas, aleluia, podem haver os imprevistos, acontecem. Imprevistos para nós, para a gente é imprevisto, porque para Deus, aleluia, Deus que Ele é o primeiro e o último, é o alfa, é o ômega, aleluia, que sabe a tua história em detalhe, desde o ventre da tua mãe Ele te chamava pelo nome, aleluia, Ele já sabia o que aconteceria na tua vida, na tua história, que para você hoje você chama de imprevisto. Mas Senhor, eu recebi promessa, eu estou debaixo de uma palavra, mas está tudo ao contrário, começou as coisas darem errado. O povo ali convida o profeta, o povo está debaixo da bênção do profeta, e cortando as vigas, o que acontece? O machado, o ferro voa. Amados, é necessário que a gente entenda que naquela época era um objeto de valor incalculável. Não é como hoje que a gente vai ali no pra casa, é isso? O pra casa a gente vai ali, compra um machado, compra uma ferramenta, pede pela internet, chega na porta da nossa casa. Não. Hoje em dia os minérios são extraídos pelas mineradoras aos montes, mas naquela época do profeta Eliseu não era assim. Era um objeto que tinha um trabalho muito grande para que ele fosse. Tanto que isso é verdade, que aquele machado não era deles. A preocupação e a aflição daquele homem era porque era emprestado e era caro. E não tinha condição de arcar com aquela responsabilidade, com aquele prejuízo. É Deus, talvez aleluia. você chegou aqui hoje, nessa noite, aleluia. Você tem frequentado os cultos, você tem vindo à igreja, você tem orado, só que o prejuízo está grande demais na tua vida. O que você perdeu é de um valor incalculável. Só que Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer que aquilo que o diabo tenta arrancar da tua vida, aleluia, ele está apenas perdendo o tempo dele, aleluia, louvado seja Deus, porque Deus já está trabalhando para trazer de volta. Quando nosso irmão louvar na frente, aleluia, quando nosso irmão veio louvar aqui na frente, Deus confirmou a palavra que Ele já tinha colocado no meu coração. Eu falei, eita meu Deus, é o trabalhar do Senhor. Aleluia, porque quando, amados, nós passamos pela perca, quando nós passamos pelas adversidades que o crescimento traz consigo, a aflição é grande demais. Parece que tudo saiu do controle, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai vencer. Parece até que a gente esquece a grandeza do Deus que a gente serve. Aleluia. Só que Deus trouxe você aqui nessa noite para refrescar a tua memória. Aleluia, porque Ele é o Deus que te escolheu, Ele é o Deus que te chamou, e Ele é o Deus que garante o resultado de vitória na tua vida. Ele é o Deus que cumpre, aleluia, aquilo que Ele prometeu para a tua história. Para o teu lar, para a vida do teu marido, dos teus filhos, para a tua saúde. Glória a Jesus, não importa qual é a área da tua vida. Todos nós temos promessas. Todos nós recebemos promessas de Deus. Uns têm as promessas na vida sentimental, outros na vida financeira, outros no ministério, na vida espiritual. Todos nós que estamos aqui temos a promessa de vida eterna. Se nós formos obedientes e fiéis até o fim, aleluia, receberemos a coroa da vida eterna, né? Aleluia, na volta, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, não ficaremos aqui, mas iremos para as mansões celestiais. Louvado seja Deus. Não haverá mais pranto, nem dor, nem choro. O luto vai acabar. Nosso sofrimento, as nossas aflições, aleluia, cessarão. Todos nós temos essas promessas. Glória a Jesus Cristo. Mas precisamos entender que estamos no processo.
E o processo dói. Aleluia. O processo traz choro, traz sofrimento. Aleluia. Muitas vezes a nossa fé é abalada. Muitas vezes pensamos que aquilo que Deus falou não vai acontecer. Ah, Senhor, mas e agora? Olha o que está acontecendo. Como é que vai se cumprir aquilo que o Senhor prometeu? Olha como é que está a vida do meu filho, mas olha como é que está a vida do meu marido, mas olha como é que está a minha casa, mas olha como é que está o meu celeiro, mas olha como é que está o meu ministério, Senhor. O que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha casa? Aí a gente começa a perder noite de sono, a gente começa a perder até a fome, não é assim? Eu sei que eu não passo por isso sozinha. E não existe super crente, amados. Nós somos carne, a gente está num tabernáculo, aleluia, sujeito a aflições. Tanto isso é verdade que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Josafá com medo. Quando as nações se reuniram contra o rei Josafá, ele temeu, sentiu medo. A gente sente, mas a gente não pode dar lugar para o medo onde é para estar a nossa fé. O medo não pode ser maior que a fé. A fé tem que superar. Ah, mas o medo veio, irmão, mas a insegurança veio, mas a tristeza, o abatimento veio. Mas você tem que alimentar a tua fé. Irmão, que jeito que eu vou aumentar a minha fé? É ouvindo a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nós olhamos para esse cenário de impossibilidade, para esse cenário de aflição, de angústia, nós entendemos, amados, aleluia, que Deus ele trabalha contra a lógica humana. Um Deus que faz o ferro flutuar. Glória a Jesus Cristo. O que é impossível para esse Deus fazer na tua vida? Deus está perguntando para a gente estar aqui nessa noite. Está duvidando por quê? A tua fé, você está deixando a tua fé se esfriar por quê? Aleluia! Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Glória a Jesus Cristo. E quando nós olhamos essa palavra, eu creio de alma que isso aqui aconteceu de verdade, que isso aqui não é história da carochinha, mas eu creio que isso realmente aconteceu e que Deus realmente fez o machado, o ferro flutuar. O ferro flutua, irmão? Flutua? A madeira flutua, mas o ferro flutua? O ferro caiu nas águas escuras do Rio Jordão e afundou. Já tinha se dado como perdido. Mas o nosso Deus, aleluia, que quando Ele quer agir, que quando Ele quer fazer, que quando tem crente aflito na terra, aleluia, Ele age até mesmo contra as leis da física, aleluia, e coloca na palma da tua mão aquilo que você precisa, aleluia. Então é momento de você tirar, aleluia, a preocupação do teu coração e confiar nessa palavra, e confiar no teu Deus, aleluia, porque Ele vai cumprir na tua vida e aquilo que é necessário Ele vai trazer de volta, Ele vai preparar, Ele vai prover. Glória a Jesus Cristo. E você vai viver o crescimento de Deus, o romper de Deus. E isso é para quem tem fé, amados. Isso é para quem crê. Isso é para quem não limita o trabalhar de Deus. Às vezes a gente coloca o pastor Mário Deus como um Deus tão pequeno. Pastor Rudimar, às vezes a gente olha para o nosso problema e vê o nosso problema um gigante. Meu Deus, agora acabou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução. Parece que o nosso Deus é desse tamanhozinho. Sendo que é um Deus que, com as palmas da mão, Ele segura todas as águas do universo, todas as águas da terra, cabe na palma da mão dele, Ele sustenta a terra do nada. Dá para entender, dá para a gente calcular o poder, a grandeza de um Deus desse. Aleluia! Um Deus que segura com a gravidade, que é algo que é invisível, a gente não vê. Quem é que consegue enxergar a gravidade? Eu não enxergo, mas o meu pé está coladinho no chão. Louvado seja Deus, um Deus que coloca a gente onde a gente precisa estar, onde Ele quer que a gente esteja. O equívoco hoje, amados, o inimigo tem tentado colocar muito isso na cabeça de crente. Não é na cabeça de qualquer um, não, é na cabeça de crente.
Ele tem tentado paralisar e mirrar a fé de muito crente, colocando pensamentos de acaso. Não, isso aí só aconteceu por acaso, eu estou aqui por acaso, eu só sou mais um no meio da multidão. Não, Deus não deve ter grandes coisas para mim, Deus não deve ter grandes projetos para mim, olha a minha vida como é que é. Isso é mentira do diabo, repreende esse tipo de pensamento. A gente não pode aceitar as mentiras que o diabo lança aos nossos ouvidos. A gente tem que saber identificar a voz que a gente ouve. Tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus promete nas nossas vidas, a gente tem que repreender e rejeitar. Que voz que a gente tem ouvido? Qual que é a voz que eu tenho ouvido? Nós vemos, amados, esse homem, um dos filhos dos profetas, dando um valor tão grande a uma voz que ele tinha certeza que no momento da dificuldade seria uma voz de direção para a vida dele. É a importância que nós temos que dar, amados. E Deus tem chamado a minha atenção, porque eu que estou pregando, sou a primeira que estou recebendo essa palavra, e nós temos que valorizar quem Deus coloca à nossa frente. Aleluia! Porque muitas vezes a gente olha para o homem, e a gente tem visto muito isso, o ser humano desvalorizando as autoridades estabelecidas por Deus. E eu estou falando de autoridade espiritual. Eliseu foi um homem escolhido por Deus. Vai lá, Elias. Você não está sozinho, não. Sai dessa caverna, vai. Unge Jeú como rei. Unge Eliseu, porque ele vai te suceder. Porque a minha obra não vai parar. A minha obra tem que crescer, tem que continuar. Então vai lá, porque ele o escolhi. Vai lá. Aleluia. São homens e mulheres separados por Deus. E assim como o profeta Eliseu e aqueles rapazes ali, aqueles homens ali, não sabiam que Eliseu tinha passado para estar ali onde Deus colocou. Eliseu vem de uma época que nós vemos a perseguição de Acabe e Jezabel contra os profetas. Sucedeu o profeta Elias, mesmo com risco, né? Contra a sua própria vida. Mas nós vemos ele vencendo isso, todos os desafios e todos os medos, para que a obra de Deus continuasse. A gente muitas vezes, quem está sentado no banco, quem está sentado, aleluia, não sabe qual foi a dificuldade, olha para nossa missionária Giovanete, para o pastor Rudimar, olha para a irmã Denise, para o pastor Mário, para a irmã Beth, para o nosso irmão Igor, para a sua esposa, não sabe qual é a dificuldade, o que eles enfrentam no particular, os medos e os temores, os obstáculos que eles venceram para estar onde estão. Nós irmãos, né? Ninguém sabe a lágrima que é derramada, a aflição que é enfrentada nos bastidores. É fácil olhar pelo lado de fora, não é verdade? É fácil olhar para o pastor Rudimar e falar que Deus não é na vida dele. Será? Antigamente, nesse tempo, o povo tinha um temor tão grande. Nós estamos vendo a cada dia isso desaparecendo. Mas o povo tinha um temor, um respeito e um zelo tão grande pelas autoridades estabelecidas por Deus, levantadas por Deus, que quando nós olhamos ali para a história do profeta Samuel, quando ele é mandado por Deus até Belém para que ungisse um rei na casa de Jessé, o povo já não se preocupa quando ele chega, pastor Rudimar. Já pergunta, você veio em paz? Porque o povo sabia e o povo temia. Tanto temia a Deus como temia aquela autoridade colocada ali. Porque dependendo do que saísse da boca daquele profeta, ou era para edificação, ou era para a vida, ou era para a morte, para a destruição. Porque o mesmo Deus, aleluia, que falou para o rei Ezequias, através de Isaías, que haveria um tempo de restauração, também falou que antes viria a tribulação da Babilônia, viria o cativeiro. Foi palavra que saiu da boca do próprio Deus, porque o profeta é aquele que transmite.
E Deus não colocou à nossa frente, amados, Deus não colocou nas nossas vidas em vão, por acaso, qualquer pessoa, não. Ele escolheu a dedo. Quem está à nossa frente, nós precisamos valorizar, porque não foi por um acaso que Deus colocou. Foi alguém que Deus deu autoridade, unção, aleluia, para que quando abrir a boca, aleluia, a tua história mudar, a tua vida mudar, o demônio bater em retirada, o teu filho ser liberto, o teu marido está dentro da casa de Deus. Aleluia, porque há poder, amados. Quando Deus escolhe, aleluia, o que sai da boca não é simplesmente palavra, é poder. É poder de Deus. E se cumpre. Glória a Jesus Cristo. Confia no que Deus está fazendo na tua vida. Confia em quem Deus tem colocado, aleluia, no teu caminho, e valoriza quem Deus tem colocado na tua história. Nós vemos esse moço chegando desesperado. Quantas vezes a gente chega com um problema desesperado? Ô irmão missionário, pelo amor de Deus, pastor, ora pela minha vida, porque lá na minha casa está acontecendo isso, isso e isso. O inimigo deitando, rolando, andando de patinete, o marido mas a providência já estava ali. Ele valorizou quem Deus tinha colocado na vida dele, quem Deus tinha colocado à frente dele como uma autoridade. Aleluia! Porque eu aprendi nessa minha vida, servindo a Deus, sendo crente, vida que é sofrida, amados. É de aflição em aflição, de vitória em vitória, mas antes da vitória vem a aflição. Glória a Jesus Cristo! Mas eu aprendi que a obediência gera providência. Deus. O temor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos, obedecemos, confiamos, Deus ele trabalha, aleluia, de uma maneira que a gente nem possa imaginar. Como o nosso irmão cantou aqui, ó, você pode não estar ouvindo o som do martelo, você não pode não estar ouvindo o som do serrote, mas no silêncio Deus está trabalhando. Deus. Aleluia! Quem é que ia imaginar, glória a Jesus Cristo, que através da vida de Eliseu, o socorro já estava preparado por Deus. Senhor amado. Aleluia! Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, mas o socorro de Deus já está preparado para a tua vida. Aleluia! Porque tem profeta na casa. Glória a Jesus. Amados, muitas vezes nós olhamos para o profeta e não damos valor. O próprio Jesus passou por isso. Oh Senhor, mas por que lá na tua região, lá em Cafarnaum, por que o Senhor não fez as mesmas obras? Porque o profeta na sua casa, ele não é valorizado. Sofre um preconceito terrível. Na própria casa, não é fora não. Porque quem é de fora respeita, zela, acredita. Aleluia. Mas muitas vezes quem é de casa olha para o profeta, mede o profeta de cima e embaixo. Isso aí vai se cumprir, né? Isso aí é carne. Não, amados. Independente da gente crer, da gente não crer, Deus ele vai fazer. Independente do crer ou não crer, aleluia, Deus ele vai fazer, porque é para o nome dele ser glorificado. E porque quando ele chama o pastor Rudimar, isso ele garante. Quando ele chama, ele garante. Ele honra. É obra dele, não é qualquer coisa. Glória a Jesus Cristo. Deus te chamou, meu irmão. Deus te chamou, meu irmão. Fica tranquilo, fica em paz, porque Ele garante. Ele se responsabiliza. Aleluia. A obra é dele, a sua casa é dele, a sua vida é dele, a vida do teu filho, do teu marido, a tua saúde é dele, é tudo dele, tudo pertence a Ele. Aleluia. Santo do Senhor. Então descanse o teu coração. Aleluia, e receba essa palavra profética na tua vida. É tempo de avanço, é tempo, aleluia, de você ampliar as tendas, firmar bem as estacas, é permanecer na tua posição. Aleluia! Glória a Jesus, porque o Senhor te garante a vitória. Vamos nos colocar.
em nome do Senhor Jesus.